Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de História do professor Júlio César. O tema de hoje será Brasil, de 1946 a 1964, Democracia Frágil e Populismo. Após o fim da Era Vargas, o Brasil viveu um pequeno e agitado período democrático. Foi aprovada uma nova Constituição em 1946 para normalizar o novo regime. Esse momento foi caracterizado pela política populista. Populismo é uma forma de fazer política onde o líder carismático se apresenta como defensor do povo contra o inimigo da nação. Os termos povo e inimigo são usados de forma genérica, ou seja, vaga, sem um sentido objetivo. Os principais partidos dessa época foram a UDN, União Democrática Nacional, que era um partido conservador, moralista, anticomunista, antivarquista. Representava empresários, latifundiários e interesses externos. Seu líder era Carlos Lacerda. O PSD, Partido Social Democrático, era burocrático, pró-Getúlio Vargas, nacional-desenvolvimentista, defendia interesses da classe média e de parte da elite econômica do país. Seu líder, Juscelino Kubitschek. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, era popular, trabalhista, nacional-desenvolvimentista, defendia setores populares, trabalhadores e camponeses. Seus líderes, Getúlio Vargas e João Goulart. Governo do general Eurico Gaspar Dutra, eleito pela coligação PTB-PSD, promoveu um alinhamento automático com os Estados Unidos, rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, colocou o PCB, Partido Comunista do Brasil, na clandestinidade para atender os interesses norte-americanos. Os deputados desse partido perderam seu mandato. Foi criado o Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. O governo investiria nesses setores. No primeiro ano de governo, a indústria nacional enfrentou uma crise devido à política de importações. A indústria nacional não conseguia concorrer com os estrangeiros. A solução foi restringir as importações a apenas bens de produção, máquinas, equipamentos pesados, etc. Houve um aumento das exportações do café, melhorando a economia. O país chegou a crescer 8% ao ano no final do governo. Governo Getúlio Vargas. Eleito na aliança PTB-PSB, Getúlio Vargas venceu o candidato da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes. No seu segundo governo, Vargas defendeu a intervenção do Estado na economia. Fundou o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, para financiar a indústria nacional. Vargas lançou a campanha O Petróleo é Nosso, propondo o monopólio estatal do petróleo brasileiro. Em 1953 é criada a Petrobras, nossa maior indústria. Vargas propôs a Lei de Lucros Extraordinários, limitando a remessa de lucros para o exterior. O trabalho de Vargas enfrentou uma crise devido à greve dos 300 mil em 1953. O motivo da greve eram os baixos salários que não acompanhavam o aumento dos preços das mercadorias. Para acalmar os grevistas, Vargas nomeou João Goulart para o Ministério do Trabalho. João, como era conhecido, negociou com os grevistas, concedeu reajustes e contornou a crise. Vargas concedeu, em 1954, um reajuste de 100% no salário mínimo. A direita, ligada ao UDN e lideranças militares, criticaram essas concessões aos trabalhadores. O líder da UDN, Carlos Lacerda, era o principal crítico de Getúlio Vargas. Em 5 de agosto de 1954, Lacerda sofreu um atentado na rua Toneleiros, onde ele saiu levemente ferido. Seu segurança, o major Rubens Vaz, acabou morrendo. A investigação apontou que o mandante do crime foi o chefe de segurança de Getúlio Vargas, Gregório Fortunato. Carlos Lacerda passou a defender um golpe militar contra Getúlio. Em 22 de agosto, uma comissão de militares exigiu a renúncia de Vargas. Em 24 de agosto, Vargas comete suicídio. Uma multidão revoltada de apoiadores ataca a jornada de oposição e apedreja a embaixada norte-americana. Carlos Lacerda teve de fugir do Brasil. O golpe tramado teve de ser adiado. Governo João Café Filho. Com a morte de Getúlio, assume seu vice, João Café Filho. Em seu governo, ele facilitou a entrada de capitais estrangeiros no Brasil. Em 1955, teve de afastar-se devido a motivos de saúde. Assume em seu lugar o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luiz, que era favorável a um golpe de Estado no Brasil. O exército estava dividido com relação ao golpe. O ministro da Guerra, general Henrique Teixeira Lott, era contra. O general Fiuza de Castro era a favor. O general Teixeira Lott assumiu a defesa da legalidade e evitou o golpe. Isso garantiu a posse do presidente eleito pela coligação PSD-PTB, Juscelino Kubitschek. Governo Juscelino Kubitschek. Seu slogan era 50 anos em 5.
Ele prometia desenvolver a economia do Brasil e por isso criou um ambicioso plano de metas. Seu plano previa a associação entre investimentos do Estado e do capital privado, estrangeiro e nacional. O Estado investiria em bens de produção, energia elétrica, estradas, produção de matérias-primas, e as empresas privadas em bens de consumo, TVs, geladeiras, automóveis, etc. Dessa forma, Juscelino atraiu indústrias multinacionais para o Brasil, com destaque para as automobilísticas, Ford, Volkswagen e General Motors. Essas fábricas estabeleceram-se no ABC paulista. A economia chegou a crescer 8% ao ano, mas houve um aumento da dívida externa e da inflação. Houve também um aumento das diferenças regionais entre o centro e o sul do país, que recebeu mais investimentos, e o norte e nordeste, que recebeu menos investimentos. Outra meta de Juscelino era a construção de uma nova capital para o país, a cidade de Brasília, no centro-oeste brasileiro, inaugurada em 21 de abril de 1960. Nas eleições de 1960, os principais candidatos foram Jânio Quadros, Partido Trabalhista Nacional, e o Marechal Teixeira Lott. A campanha de Jânio Quadros fazia apelo popular, usava a vassoura como símbolo, a roupa era amarrotada e cabelo despenteado. Jânio foi um fenômeno eleitoral, obtendo a maior votação no Brasil até aquela época. Governo Jânio Quadros. Governou poucos meses. Fazia apelos populistas. Preocupava-se com questões menores. Proibiu brigas de galos, uso de lança-perfumes e biquíni nas praias. Procurou fazer uma política externa independente e aproximou-se da União Soviética. Condenou o bloqueio econômico a Cuba e condecorou o líder da Revolução Cubana, Ernesto Che Guevara, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta honraria brasileira. A popularidade de Jânio estava em queda devido ao congelamento de salários dos trabalhadores e ao aumento do preço dos alimentos. A UDN acusava Jânio de aliança com os comunistas e passou a pressioná-lo. A sua resposta foi a renúncia em agosto de 1961. A renúncia de Jânio provocou uma crise política no Brasil. Seu ex-presidente era João Goulart, conhecido como Jango, acusado de ser comunista. Ele estava em visita à China naquela ocasião. A sociedade ficou dividida. A UDN, empresários, parte da imprensa e dos militares eram contra a posse de Jango. Sindicatos, movimentos estudantis e camponeses eram a favor. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, liderou a campanha da legalidade pela posse de Jango. Havia risco de uma guerra civil. Para evitar o pior, a solução foi um acordo estabelecendo o parlamentarismo no Brasil. No parlamentarismo, o chefe de governo é o primeiro-ministro. O regime parlamentarista durou apenas 2 anos. Em 1963, um plebiscito decidiu pelo retorno ao presidencialismo. Jango passou então a governar o Brasil. João Goulart propôs as reformas de base: agrária, administrativa, bancária, tributária, eleitoral e educacional. Essas reformas acentuaram a divisão no Brasil. O DN, parte da imprensa e dos militares, empresários, latifundiários, segmentos católicos conservadores eram contra a reforma de base. A UNE, União Nacional de Estudantes, sindicatos, ligas camponesas, intelectuais, artistas e segmentos católicos progressistas eram favoráveis à reforma de base. Havia no país organizações especializadas em fazer propaganda contra o governo Jango. Tais organizações eram financiadas por empresários brasileiros e norte-americanos. Entre eles estavam o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e o IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. As reformas de base foram rejeitadas no Congresso e João Goulart aproximou-se das camadas populares. Em 13 de março de 1964, ele realizou um grande comício na Central do Brasil, onde anunciou 2 medidas nacionalistas que desagradavam as elites brasileiras: a nacionalização das refinarias de petróleo e a reforma agrária em terras com mais de 100 hectares situadas às margens das rodovias federais. Em resposta, os setores conservadores organizaram as Marchas da Família com Deus pela Liberdade. Milhares de pessoas foram às ruas exigindo a derrubada do governo de João Goulart. Participaram da passeata empresários, membros da Fiesp, o alto clero católico, segmentos conservadores da população. No final de março de 64, um grupo de marinheiros amotinados receberam o apoio dos fuzileiros que foram reprimi-los. Os oficiais exigiam a punição dos amotinados, mas João Goulart decidiu conceder anistia. Os oficiais militares interpretaram isso como quebra de hierarquia militar. Em 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho iniciou a marcha de suas tropas para o Rio de Janeiro. Os governadores de São Paulo, Adhemar de Barros, da Guanabara, Carlos Lacerda, e de Minas Gerais, Magalhães Pinto, apoiaram o movimento militar.
O Congresso Nacional declara vago o cargo de Presidente da República. João Goulart procura exílio no Uruguai. O poder é entregue provisoriamente ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Logo o poder é entregue aos militares. Foi o fim de um período democrático em nossa história e o início de uma nova fase, o regime militar.